até a quinta. Vamos ver. Então a gente vai passar pela terceira e pela quarta gerações, que são gerações que tiveram coisa pra caramba, que aconteceu coisa pra caramba, mas o mais importante aí que a gente precisa prestar atenção nessas duas gerações era justamente a busca por qualidade gráfica. Alguém avisa o professor que ele ficou mudo. Você tá mudo Professor, aí. acho que você mutou aí. Vocês estão me mutando, hein, meu? Não, ninguém mutou você, não. Tem alguém me mutando. Você que Não, mutou, não. você que se mutou aí. Eu tô Sem quieto nada. aqui. Começa tudo de novo. Então, a terceira e a quarta gerações, elas são gerações onde a indústria de games estava em busca de Quais qualidade gerações, perdão? A terceira e a quarta, desculpa. Sim. Terceira e a quarta geração, elas são gerações onde a indústria estava em busca de qualidade, então qualidade gráfica. Então muita coisa aconteceu em torno dessa busca por qualidade gráfica e isso acabou direcionando a produção de games, depois, tudo que veio depois estava muito relacionado a isso. E tem a outra parte que é a tecnologia dos portáteis, né? Isso foi evoluindo até chegar no Game Boy, e depois a Sega também veio com o Game Gear, e virou uma outra briga, né? mais quase que particular entre as duas. Bom, então, vou começar projetando aí. Se vocês quiserem me interromper aí, estejam à vontade, por voz mesmo. Eu vou deixar aqui. Até agora eu não descobri como é que eu vejo a porra do PowerPoint junto com o chat, mas beleza. Eu vou dar umas pausas e vou para o chat depois. Então, tem a frase aí, né? Vocês estão vendo aí a frase do Shigeru Miyamoto aí, do Miyamoto? Shigeru Miyamoto é foda. O Shigeru Miyamoto falou em uma das entrevistas dele o seguinte, né? Quando perguntado, né, sobre da onde vinha a criatividade dele, né, né, como que ele criava. E aí falou o seguinte: e se tudo o que você vê for mais do que você vê? A pessoa ao seu lado é um guerreiro e o espaço que parece vazio é uma porta secreta para outro mundo. E se algo parecer o que não deveria, você o rejeita ou aceita que há muito mais no mundo do que pensa? Talvez seja realmente uma porta, e se você optar por entrar, encontrará muitas outras coisas inesperadas. Aí, então, o Shigeru Miyamoto, né, falando sobre, né, a criação dele, a criatividade dele nesse mundo dos games, né, as coisas que ele enxergava. E aí, isso, né, vem ao encontro de onde a gente havia parado, né? Eu tinha dado para vocês essa tarefa de ver o ET, né? O Atari Game Over, né? Documentário lá da Atari sobre o jogo do ET, que foi o responsável um dos responsáveis, né? Pelo crash dos videogames em 83. Junto com o Pac-Man, que foi enterrado, depois descobriram a história mesmo, né, que tinha sido enterrado. Em 2014 desenterraram lá os cartuchos de ET, e essa história já é uma lenda, virou uma lenda da indústria, porque ela traduz bem o que é esse mercado, né? Ou você produz uma coisa que todo mundo consiga jogar e gosta de jogar, ou você vai acabar arrumando uma confusão, que foi o que aconteceu com o Howard Warnishaw. Mas, no fim, talvez vocês tenham percebido, ao ver o documentário, que a culpa não foi bem dele, né?
ele só pensou um jogo que, como para ele já existia o filme, o fato de ele criar um jogo que fizesse uma espécie de parceria com o roteiro do filme seria suficiente para as pessoas entenderem. O problema é que ele traçou ali na cabeça dele que o ET era, né, podia ser o que o pessoal, né, do governo ali queria, que o ET era, né, o amigo que o Elliot queria, que o ET tinha um outro lado, né, que a ciência queria. Então, no fim, todo mundo queria o ET para finalidades diferentes. E isso foi uma coisa que ele tentou passar no jogo, pensando, né, que as pessoas entenderiam isso, mas ninguém entendeu. Só ele. E o problema é que o Steven Spielberg não teve também culhão para chegar para ele e falar, olha, meu, o jogo ele é legalzinho e tal, mas tem nada a ver, né, com ET, é muito difícil. Só que o Steven Spielberg falou que estava legal, o time dele falou que estava legal, todo mundo falou que estava legal, e aí quando lançou, deu no que deu, né? Então, né, ali se supervalorizou uma criatividade que de fato existia, mas também se supervalorizou o entendimento daquele jogo no mercado. E aí a Warner tinha que dar um jeito nisso para não cair a culpa nela, né, para ela não parecer, ou para os executivos da Warner, né, não parecerem um bando de idiotas, né, que foi o que aconteceu. Botaram a culpa no Howard Warshaw, coitado, que foi, né, acabou desistindo da vida que ele queria de desenvolver game por conta, né, desse episódio aí, né? Virou um psicólogo lá do Vale do Silício, mas não curou a ferida dele, né? Isso fica bem claro ali no documentário. Bom, e aí eu tinha falado sobre o lançamento do Famicom em 83, quando tudo parecia perdido, né? E aí já se falava em fim dos videogames. A Nintendo apareceu com o Famicom e falou assim, ó, nada disso, vamos levar essa história adiante. E aí, né, reverteram todo o rumo da história, né? Se não fosse a Nintendo, talvez tivesse morrido ali, mas eles, né, resolveram carregar essa bandeira, né, liderar essa reviravolta. Tinha o Shigeru Miyamoto, né, à frente como designer, né, aí já estava num momento de designer da carreira dele, né, que ele tinha começado pintando gabinete de arcade. O Donkey Kong era o carro-chefe e né, já existia a figura do Mario, mas ainda não era o Mario. Né, uma coisa que é curiosa no Famicom é que aí o próprio Famicom, em termos de controle, já trouxe uma proposta diferente que durou até o Wii U, né? Esse Wiimote, se vocês prestarem bastante atenção, a configuração ainda é bem parecida com o controle do Famicom. Bom, e aí a Nintendo resolveu também investir nos Game Watches, né? Então começou a evoluir um pouco mais os Game Watches portáteis, fazendo também parceria, né? Se não era diretamente com a Disney, era outras indústrias, né, de animação, outras empresas de animação, estúdios de animação. O Popeye foi um jogo que fez bastante sucesso no Panorama Series, né, nesse Game Watch, que era né, tinha uma telinha que dobrava, né, era tipo um estojinho e tal. Né, tinha uma lente, então você enxergava, tinha uma super qualidade gráfica, mas isso era absurdamente caro. Então era muito inviável, tinha que ser muito burguês assim para ter o Game Watch Panorama Series. Até hoje é um negócio que é muito difícil, porque além de tudo,
esse espelhinho dele quebrava muito fácil, né? Tinha uma haste que quebrava fácil. Então, era caro, tinha qualidade, mas era caro pra caramba e era frágil pra caramba. Então, não é uma coisa que se vê funcionando, né, tão facilmente por aí hoje. No Brasil, a Dynacon lançou o Dynavision, que era um clone de Atari, mas a gente pode dizer que era um clone, né, daqueles autorizados, né, pela Atari, né, com a fabricação brasileira. Isso também ganhou bastante visibilidade no mercado, só que apareceu numa hora que a gente já estava falando de terceira geração, né? Enquanto um console como o Dynavision estava na segunda geração. Então a galera já estava olhando para outras coisas aí. No Japão, a Sega, que já tinha lançado o Mark I e o Mark II, né? O Sega Mark I e o Mark II, que eram... Não, o Mark II era os dois foram bem protótipos, né? Mas foram lançados. Mas quando apareceu o Mark III, aí foi consolidada a marca Sega como uma empresa que desenvolvia consoles de videogame e jogos de videogame, com algumas parcerias também. Só que isso, né, o Mark III, na verdade, é o Master System que a gente viu aqui no Brasil, né, que veio para o Brasil, com uma cara diferente, né? Ele meio que parece uma placa de vídeo, sei lá, mas só que um pouco maior. Mas a Sega também estava olhando para essa questão, né, de 8 bits, então entravam no mercado com o Mark III. Como muita gente começou a perceber que tinha mercado, algumas empresas se aventuraram com produtos malucos, né? Então, claro, com ideias que pareciam boas, mas geraram produtos malucos. Então, exemplo, esse Ultravision, né? O Ultravision nada mais era do que uma TV e o console acoplados e um fone de ouvido para não incomodar as pessoas da casa que não estavam jogando videogame, né? Porque pensa que aí nos anos 80 uma TV já era caro pra caramba, né? Ninguém tinha duas TVs em casa, era muito raro isso. Então, para não atrapalhar, né, as pessoas criaram o Ultravision, que tinha ali né, era o console e a TV e um fone de ouvido que não atrapalhava ninguém, não estragava a TV de tubo e a mãe, né, não dava porrada para desligar e jantar. A própria Atari também tentou resolver um outro tipo de problema, que era o que diziam que as crianças ficavam muito perto da televisão por causa do fio, né, do joystick, e que isso prejudicava a vista, e a galera estava usando muito óculos e não sei o que. Então, a Atari chegou a lançar esse joystick wireless. Só que ele é tamanho sei lá, é enorme isso aí. Tem um tamanho de um tijolo, o peso de um tijolo, né? Precisa de bateria, precisa de pilha, precisa de um receptor, e a bateria dura uns 20 minutos no máximo, né? Não dura mais do que isso. Mas é uma tentativa, né? A galerinha, ó, dá para ver que ficava um pouco mais distante da TV, e teoricamente, para quem tivesse dinheiro para pagar por isso, não ficava com o olho ardendo, né? Não ficava vesgo na tela ali. Ainda, né, logo, né, ainda nesse começo de anos 80, a Microsoft, que já estava despontando, né, como uma empresa grande, né, e com muita fome de mercado, em 83 se juntou com a ASCII do Japão, e aí o que surgiu, né, dessa parceria foi um sistema que é o MSX, né, conhecido como MSX, que é de Microsoft Extended,
E isso não era, né, não era um computador específico, né, era um sistema que dava para usar, né, para ser aproveitado com vários computadores, né? Cada empresa fazia usava esse sistema de um jeito, mas no fim tudo era MSX e tudo rodava a mesma coisa. Então tem da Gradiente, tem da Panasonic, tem umas empresas que fizeram o MSX, mas isso, o MSX acabou abrindo um mercado também aqui no Brasil, né, um pouco antes, né, de aparecer a lei da reserva do mercado. O próprio MSX foi proibido, né? Então não podia ser importado aqui para o Brasil. Mas a tecnologia foi evoluindo. Esse eu tive, hein? Esse é clássico também. Eu lembro do dia que minha mãe chegou em casa, voltando, a gente ficava, a janela da sala é bem de frente para a rua. Eu e meu irmão ficamos na janela esperando. A gente viu minha mãe no ônibus da janela da casa e a gente reparou que ela tava com um pacote grande assim, falando: é o videogame, é o videogame. Esse eu tive. Esse foi o meu primeiro videogame. Esse Dactar foi meu primeiro videogame. E é bem a época que estava começando a ter um pouco mais de acesso aqui, né, aos videogames. Em 83, a Sci-Fi fez o Dactari. É claro que isso ia dar ruim, né, porque o nome era muito parecido com o Atari, então eles levaram um processo até da Atari. Para sobreviver, venderam né, toda a estrutura e os componentes, né, que eles desenvolviam. Venderam a tecnologia para a Milmar e a Milmar transformou isso no Dactar. E aí né, a maioria dos consoles que veio para cá, né, até tem alguns Dactari, mas são mais raros, e o Dactar, que é um clone de Atari. Inclusive muito parecido, né, com o Atari, só que o joystick era o diferencial, um manche, né, tipo uma pegada de manche. E a própria Milmar começou a olhar para o mercado dos portáteis, que eram muito caros, né, qualquer portátil ali, né, de Game Watch era tão caro ou mais caro do que um console. A Milmar resolveu botar o console dentro de uma pasta, né? Uma malinha ali. E aí fez o Dactar 007, que vem dentro de uma balinha, então dá para carregar isso, jogar na casa dos amigos, né? Voltar para casa. E começava aí o multiplayer, né? A ideia de multiplayer. Tanto é que a própria Nintendo, nos seus Game Watches, resolveu instalar, né, dar um jeito de colocar 2 jogadores simultaneamente jogando o mesmo jogo, né? E era os Game Watches Micro versus System, que vinham tipo um estojinho, né? Você puxava o controle redondinho de lá de dentro e jogava todo mundo junto ali. Todo mundo, né? Jogava 2 jogadores, jogavam junto o mesmo jogo. Isso também era, né, apesar de ser uma inovação bem intencionada, também era cara pra caramba, também quebrava com facilidade, né? Então não era muito acessível, né? Mas a Nintendo, ela tinha muito dinheiro para experimentar, né? Já naquela época era uma empresa de dinheiro infinito, né? Continua sendo, mesmo quando tem né, quando a conta não fecha, né? Quando a conta fecha no vermelho, de vez em quando a gente vê. Foi estimado que a Nintendo tem dinheiro para falir 3 vezes. Se bobear até mais, meu. Eles têm muito dinheiro, fizeram muito dinheiro. A Nintendo, o termo em inglês prints money é a definição da Nintendo. Exatamente. Eles têm, né, é uma empresa que valorizou tanto, né, que
Eles não ligam se eles estão fazendo, né? Ao longo da história deles é nítido isso, né? Eles não ligam muito se eles vão ter um produto 100% adequado ao mercado, se aquilo vai dar certo. Eles experimentaram muito, né? E tem uma preocupação que foi crescendo na Nintendo, que é agradar o jogador. Não é só fazer o dinheiro. Eu acho que no fim eles conciliaram bem as duas coisas, né? Mas coisas que foram aparecendo aí, né? Como era caro fazer um Game Watch né, no padrão de tela horizontal, eles acharam que fazer no padrão vertical ia dar certo. O problema é que a tela até era legalzinha, né, tinha um pouco mais de cor, tinha um pouco mais de qualidade, mas o controle ficou horrível. Né? A mão não cabe direito aí, né? A não ser que seja uma criança pequena, mas para controlar é incômodo. E aí eles também não pensaram muito nisso e lançaram esse Game Watch Super Color. Já em função ali do próprio surgimento do MSX, começaram a surgir uns jogos um pouco diferentes, né, do que se tinha no videogame. Então, coisas que dava para explorar um pouco mais o ambiente. E uma dessas coisas foi esse jogo, né, Radium Bungling Bay, que foi criado pelo Will Wright, que é né, hoje é reconhecidamente um dos grandes game designers, né, junto com o Shigeru Miyamoto, né, e toda essa galera que surgiu nessa geração. Mas o Radio Muggling Bay era um jogo que era um River Raid, só que você não ia só na horizontal, né, ou só na vertical, você explorava. Então essa exploração aí deu né, fez surgirem outras ideias desse tipo, né, e uma coisa que era possível fazer no computador, né, deixou claro que era possível fazer essas coisas no computador. E era um pouco diferente do que era o videogame, né? Um jogo mais de exploração né, em todas as direções aí. Ainda teve um outro, né? A gente nem dá para chamar tanto de game designer, né? Mas é considerado ao mesmo tempo um game designer, programador, mas não é artista nem fudendo, né? Porque o cara criou se bem que ficou bonito, né? Até que o cara fez um negócio bom, né? O Alexei Pajitnov criou o Tetris usando o basicão, né, do visual. Essa é uma das primeiras versões ali do Tetris dele. Isso, né, o Tetris tem uma história muito louca, né? Porque a União Soviética era muito fechada, né? Não era aberta nem a exportação de tecnologia, nem a importação de tecnologia, era muito fechada. Então, o Alexei Pajitnov criou o Tetris como né, o Tetris é tipo né, foi uma tentativa que ele começou com uma tentativa de resolver uma equação matemática e terminou com o Tetris. Né, acabou que ele programou o Tetris. Então, ele apresentou isso para algumas pessoas, né, num evento internacional. E aí teve uma pessoa, né, um agente, né, que se interessou pelo jogo e meio que deu uma forçada na barra, e o Alexei Pajitnov foi conversando com ele. Até hoje é uma história meio nebulosa, né? Não se sabe se ele assinou ou não assinou alguma coisa com esse cara, mas ele tinha assinado já com a Nintendo para tirar, né, para pegar o Tetris e levar para o Game Boy, né, que era uma coisa que ainda nem tinha sido lançada, mas já existia um projeto ali que estavam conversando, queria um jogo que tivesse ali no lançamento. Então, ele né, começou aí, né, em 84 ele criou, a conversa evoluiu anos à frente, e até chegar de fato no Game Boy foram várias idas e vindas. O Alexei Pajitnov quase foi preso, tem a KGB, tem a espionagem, né? Tem um monte de loucura envolvendo
a história, mas finalmente, quando conseguiu, né, já em 89, finalmente o Tetris foi então lançado, né, como um jogo no Game Boy, e aí, né, também é responsável pelo sucesso do Game Boy da Nintendo. Também em 84, os irmãos Darling estavam apresentando um jogo numa feira de ciências. Por acaso, né, os gêmeos Oliver, que tinham criado aquele jogo para uma emissora de TV, né, para um concurso da emissora de TV, né, tiveram contato, né, tanto os irmãos Darling e os gêmeos Oliver desenvolvendo jogos, eram jovens, né, e aí eles tiveram a ideia, né, quando mostraram os projetos, tiveram uma ideia de se juntar e fazer um gamezinho, né? E aí os gêmeos Oliver, né, que também estavam querendo fazer alguma coisa, né, de produzir de fato, juntaram, né, com os irmãos Darling, e aí surgiu a Codemasters, que virou uma empresa gigantesca, né, na indústria de games. Então, ela começou aí, né, da fusão desses 4 irmãos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Renato De Giovanni, que é considerado o desenvolvedor de games mais antigo né, do nosso país, até porque ele começou a desenvolver, né, antes da lei de reserva de mercado, passou pelas dificuldades, passou por recessão, passou pelo Diabo 4, mas ele sempre fez game, né? Então, ele sempre fala isso, ele sempre fez game, apesar de ter trabalhado com outras coisas, ele sempre fez game. E o jogo, né, que ficou muito famoso dele aqui no Brasil era o Aventuras na Selva, que era um adventure gráfico. E aí começou como um adventure textual, ele transformou num adventure gráfico. Isso caiu no gosto da galera. Desculpe. E aí ele passou, como tinha, né, fazia um certo sucesso os jogos dele, ele fez outros jogos, né? Então ele fez o Serra Pelada, Lenda da Gávea, Angra 1, todos eles jogos que exploravam peculiaridades, né, do Brasil. Então no Amazônia, né, o desmatamento, no Serra Pelada, a mineração, né, e a exploração dos mineradores, o Lenda da Gávea, né, que misturava um pouco de mistério, de suspense com corrupção, e o Angra 1, que era em torno da usina nuclear, né, da usina nuclear Angra 1. Então ele sempre explorava as desgraças do país, né, explorou tudo que era desgraça aí, tudo que era... Mas a galera curtia, né, também, né, a gente gosta das temáticas que exploram a desgraça, né, o apocalipse zumbi, o fim do mundo, né, e essas coisas todas. Então caiu no gosto da galera e ele produziu todos esses jogos e se manteve, né, até hoje fazendo. Tanto que ele vai relançar o Aventuras na Selva, tipo um remaster do Aventuras na Selva. Ele vai lançar agora em junho na Steam. Então, né, significa que ainda ele continua desenvolvendo. Não quer dizer que tenha público, né? Ele mesmo falou numa entrevista esses dias que ele não espera que isso dê dinheiro para ele. Ele só fez porque é uma realização pessoal, né? Ele sempre quis que algum jogo dele estivesse na Steam e agora ficou para ele parecer o momento certo para isso. Aí veio a lei de reserva de mercado, né? Que era uma lei que, né, ela se dizia uma lei para proteger o mercado, né, a indústria nacional de tecnologia, né,
e fomentar, né, que as pessoas trabalhavam com tecnologia desenvolvessem a nossa própria tecnologia. Então, não podia ter os computadores mais bacanas da época, né? Então, nem o TRS-80, que era um computador que precisava ser importado, nem os da Apple, né? Era na época do Apple II. Então, chegou ali em 1984, aliás, e a Lei de Reserva de Mercado bloqueou essas importações aí. O problema é que além de não desenvolver porra nenhuma, né, porque né, não tinha equipamento, né, olha a estupidez, né? Também não teve investimento para fomentar nada. Então, como é que você ia desenvolver? Não tinha, o governo não investia, tinha essa desculpa, vamos desenvolver a tecnologia aqui. Mas o governo não investia, a tecnologia não vinha, a ciência não dava conta de fazer isso também porque não tinha investimento. Então, né, sobrou pouca coisa ali para desenvolver a tecnologia, né? Vocês veem que não mudou quase nada, né? De lá para cá continua a mesma merda. Então, O prof, vou fazer uma Oi, pergunta. Tá. Pode falar. Não, eu ia perguntar se essa lei ela tem alguma coisa a ver com o consenso de Washington. Eu não sei se rola isso, mas assim, o consenso de Washington é de 89. E ele também, além de nunca ter tido investimento na indústria brasileira, né? O consenso de Washington, ele é como se fosse uma coisa para amenizar a dívida externa dos países que deviam, né? E que isso obrigava a gente a importar dos Estados Unidos as coisas. E isso, o consenso de Washington, né? E meio que isso que fez com que a China tornasse grande agora, porque ela deu um foda-se nesse consenso de Washington, ela pegou o dinheiro, mas ela começou a copiar a indústria e trazer, né? Então, tipo, eu acho que mesmo tendo essa lei, nunca foi a intenção investir na ciência nem na tecnologia aqui, porque a gente meio que vende commodities, né? A gente não... Ninguém se importa muito com cientistas aqui, né? Tipo, sim. Mas teve esse consenso em 89 que fez com que aí mesmo ninguém fizesse ciência, ou ciência não, indústria aqui, né? Essa lei da reserva do mercado, desculpa interromper, mas se não me falha a memória, era por conta da ditadura, né? Era para proteger o mercado interno. Sim. Então, mas é mentira, aí a é gente uma não lei podia... feita fake. É uma lei disfarçada, né? Assim, Entendi. Cheia de boas intenções, né? Mas é por isso que todo mundo sente uns arrepios, né? Com certas coisas que acontecem agora, né? Porque se você conhece a história, você meio que vê as coisas se repetindo, né? Putz, só que de outro jeito, né? Claro, é de outro jeito, com outras palavras, com outras ações, enfim. Agora é com meme, né? Meme fake news. Exatamente, é pelo Twitter, né? Mas eu acho que não é coincidência que a Lei de Reserva do Mercado terminou em 89, né? Aqui no Brasil. Depois e também não é... uma olhada, consenso de Washington. Aí eles estabelecem que ninguém pode, como se fosse, você só pode importar manufaturados, você não pode fazer manufaturados. Mas isso era o lema de... Aí era outro governo, né? Que foi né, se a gente for pensar, foi o Collor, né? Que aí abriu, né, o mercado também. Eu lembro que a gente atravessava o Paraguai e comprava um monte de coisa importada por causa do Collor, mas tipo criança, né? Sim. Bem besta, sem saber o que está acontecendo. Não, mas isso é verdade. Eu lembro também, o meu pai foi quando isso aconteceu, porque meu pai é da área de TI, né? Ele foi pro Paraguai e bem nesse tempo aí. E quando ele voltou, nossa, tinha tanta coisa que ele trouxe.
que a gente, assim, foi um Natal muito louco, eu diria, assim, né? Meu pai só foi pro Paraguai, só foi lá para Foz do Iguaçu, Paraguai, para fazer manutenção na represa de Itaipu. Meu pai é metalúrgico, ele foi para lá mexer lá nessa época, assim. Então ele não trouxe nada de brinquedo para mim, infelizmente. Mas sabe que, assim, né, eu acho, eu lembro, né, porque eu morava numa rua, assim, que não era muito movimentada, mas era engraçado porque não era só o meu pai, né? A gente via o pai de todo mundo fazendo a mesma coisa. Parecia que todos os pais, é um negócio meio bizarro, todos os pais chegavam de uma hora para outra num táxi cheio de coisa, descarregando um monte de coisa do Paraguai, né? E no fim, isso acabou, né, que a gente começou a ver coisas que antes não tinham aqui, mas representava, né, uma abertura do mercado, mas também tinham as intenções, né, de um outro governo, né, com uma proposta que também não era, né, não era exatamente aquilo que se dizia, e deu no que deu também, né, com um monte de responsabilidade. Então, eu não acho que, assim, a gente não foi muito feliz, né, com os governos aqui no Brasil, né? Fizeram, né, muitas bobagens, assim, alguns, né, não todos, mas alguns fizeram umas bobagens muito radicais aí. E essa da lei de reserva de mercado era uma coisa bem camuflada, né? Parecia uma coisa legal, mas no fim era só para restringir acesso mesmo, e no fim não teve nenhum investimento em nada. A única coisa que dava para fazer, que eles liberaram aqui, não me pergunte por quê, era o HP 85B. Ó, esse aqui pode. Então, esse computador da HP pode. Então, se você quiser importar o HP, tá beleza. O resto não. Mas como é que você faz um negócio desse? Então, só o HP podia, com essa desculpinha de que, né, era uma calculadora que tinha funções e não sei o quê, enfim. Lógico que alguém ganhou muito dinheiro com essa parada aí, né? Aí o que sobrou para a molecada aqui? Comandos em ação, né? Brinquedo. Uns brinquedos, né, também que, né, como não tinha acesso muito fácil à tecnologia, videogame, essas coisas, vai brincar aí. Então vai, brinquedos em ação, aliás, comandos em ação, Pogobol. Pogobol, né? Aí ia ficar pulando que nem um louco, né, nesse negócio aí, imagina. Eu participei de um campeonato de manobra de Pogobol, meu joelho é arregaçado até hoje por causa disso aí. Fazer até cirurgia por causa de uma manobra de Pogobol. Porra. Já dizia a vovó, se cair, quebra a cabeça. É bem isso. Faca no olho. Ela sempre, a gente não tá com faca, ela fala que a faca vai enfiar no olho. A avó. É bem assim, né? No meu caso, eu não quebrei a cabeça, eu quebrei o joelho mesmo. E aí, enquanto isso, lá no Japão, a Nintendo lançou o NES. Mas não é no Japão, cara. Tá errado isso aqui. Não vou deletar agora. Estava no Japão, estava nos Estados Unidos. Né? Então, a Nintendo lançou o NES nos Estados Unidos em 85, que é o Famicom. Só com uma cara diferente, mais americanizada, né? E o curioso é que a Nintendo, né, tinha todo esse cuidado de ou ser o Famicom, né, Family Computer, não chamava de videogame. E o NES, que é o Nintendo Entertainment System, né, que também eles nunca né, nessa época não tinham uma preocupação de chamar, né, de um nome só, né? Ficavam falando, ou é Game Watch, ou é Entertainment System, ou é Family Computer, e assim foram levando. Era tão maluco esse negócio que eles, quando lançaram o NES nos Estados Unidos, venderam também esse hobby, o Robotic Operating System, o Operating Buddy, que era um robô que tinha o console
junto, né? Um console ali embutido. Só que eles não eram nada bobos, né? Eles vendiam um robô caro pra caralho, que era um brinquedo, vendiam o console junto também na loja de brinquedo, aliás, separado na loja de brinquedo. Se você queria comprar o brinquedo, saía caro pra caralho. Se você queria comprar o videogame, saía bem mais barato. Então, era um jeito deles falarem que o videogame, enfim, era mais, né, saía mais em conta do que comprar um brinquedo. E a estratégia funcionou, né? Não vendeu nenhum hobby, né? Também são poucos hobbies que tem por aí, né? É muito louco, mas o NES, né, foi muito vendido em loja de brinquedo também. E aí, no meio disso tudo, o Shigeru Miyamoto teve uma ideia, né? E aí a criação do Shigeru Miyamoto, que foi o Mario, né? Que na verdade o personagem já existia, mas ele resolveu criar um game com o personagem, chamou ele de Mario, Mario Bros. E isso aí foi evoluindo, né, de várias formas. O Game Watch também tinha lançado, né, quase que junto ali, um jogo, né, um pouco depois eles lançaram, né, o Game Watch Multiscreen com o jogo do Mario, né, do Mario Bros. Aí já tinha até o Luigi, né? Então tinha, de um lado jogava com o Mario, do outro jogava com o Luigi, né, duas telas, né, uma do lado da outra. Mas isso é claro, né? Ainda era um equipamento caro pra caramba. A Zapper é outra dessas coisas mirabolantes, né, da Nintendo, né? Mas fez bastante sentido, né, existir a Zapper para um jogo, né, específico, que é o Duck Hunt. Então, né, você tinha que ter a pistola para jogar o Duck Hunt, que era, né, ficar atirando lá. Quando a Zapper foi criada em 85, ela era esse modelo cinza com branco aí, e só o gatilho era laranja. E aí teve um louco que foi assaltar um banco com uma Zapper, usando uma Zapper fingindo que era um revólver, e todo mundo caiu. E a partir disso, né, passou um tempo, e aí criaram uma lei, isso, né, nos Estados Unidos, criaram uma lei que as armas de brinquedo tinham que ter uma cor diferente para não parecer uma arma de verdade. Então, a partir daí, né, foi um pouco mais para frente isso aí, mas a partir desse momento veio uma outra versão da Zapper, que é a mais conhecida, que é essa cor de laranja com branco. Porque aí ninguém confundia com uma arma, né? Porque ninguém, a não ser, sei lá, o Coringa ia aparecer para assaltar um banco com uma arma cor de laranja. Se bem que teve um cara que fez refém os Caramba 4 aqui no Brasil com a pistola Zillion do Master System, né? ou a pistolinha do Dynavision, não lembro. Mas, professor, eu não sei se você. Eu não sei se eu perdi. Pode falar. Fala, Fernando. De longe não dava para entender. Aí, assim, professor, não sei se o professor já... E eu acabei perdendo porque, enfim, me distraí, alguma coisa do tipo, mas eu estava ouvindo, eu tô falando que eu não estava distraído com a imagem, não que você estava falando, tá? Explicando. Se eu não me engano, pro Famicom tinha uma pistola, tipo uma Zapper, que era mais... que ela era muito mais simulador de um 38 mesmo do que a Zapper em si. Mas acho que era pro Famicom, né? Teve, né, antes da Zapper, todas as armas que tinha eram muito... simulavam muito a arma realista, né? Tipo aquela do Lethal Enforces do Super Nintendo. Isso. Mas se você for... até acho que eu tinha mostrado, né, naquela segunda aula, não, na segunda geração, quando começou a loucura, né, de fazer videogame, todo videogame que saía, o Gunslinger, por exemplo, é um rifle, mas é uma reprodução fidedigna de um rifle.
O próprio o Odyssey da Magnavox tem uma versão que tem uma carabina junto. E aí é igual, é igualzinho, é igualzinho. Mas é que o problema é que até ali, na segunda geração, tudo isso era muito caro ainda, não era muito explorado, né? A Zapper popularizou muito nos Estados Unidos, né? Então, no Famicom tinha, né, uma pistola que era mimetizava uma pistola real, mas isso ainda não era um equipamento que estivesse muito difundido, né? Ficou muito ali no Japão também, né? Eu acho que o povo no Japão é mais civilizado do que nos Estados Unidos em relação ao uso de armas, né? Mas ninguém tentou assaltar um banco lá. Mas quando isso aconteceu nos Estados Unidos, aí falaram assim, ó, não dá para ser isso aí, vai ter que ficar cor de laranja, porque, meu, a galera fica muito louca, né, com essas armas aí. Então, tiveram que mudar, né? Tiveram que criar uma lei específica para isso. Bom, em 85, começou a ter uma pesquisa mais profunda de realidade virtual. Isso aconteceu com esse chamado VIVED, né, que é o Virtual Visual Environment Display, que era como se fosse um óculos de mergulho que acoplava uma tela onde a interatividade acontecia não só, né, de forma passiva, né, vendo o ambiente, mas eles tinham uma luva também, né, passaram a usar uma luva que direcionava o movimento. E isso depois foi usado pela Nintendo, né? Essa luva foi uma inspiração para a Nintendo para criar a Power Glove mais para frente. Aí a Atari apareceu com o console dela para a terceira geração, né? Então, o 7800 já era uma evolução do Atari 2600, já tinha um pouco mais de tecnologia gráfica, mas ainda assim não tinha uma qualidade que chegava próximo do NES. Então a Atari até tentou, mas o 7800 já era um outro momento da Atari, né? Tanto em sistema quanto em games. Embora eles tenham lançado algumas coisas que eram adaptações de jogos de PC que eram famosos na época, né? Tipo Karateka, esse Klax, que é na verdade um Guitar Hero, né? É o pai do Guitar Hero, o vô do Guitar Hero, né? Mas jogado com o controle deles. E a Atari fez o Atari Flashback em 2004, foi uma tentativa de voltar, né, né, explorar de novo esse mercado, mas no fim o Atari Flashback foi muito ruim, ninguém se interessou, né? Também eles venderam caro, então já não teve um apelo na época, né? E o Atari Flashback também em 2004 não vingou muito, não. A Nintendo, ainda querendo forçar o mercado de portáteis, né, tentou um Game Watch mais barato, né, que era o Crystal Screen, que era uma tela mais né, um cristal líquido, né, mas era uma tela mais opaca e ao mesmo tempo precisava ter ficar sobre um fundo, né, porque ela era semi-transparente, então precisava ter um fundo atrás para você conseguir enxergar ela bem. E isso, na verdade, era uma coisa ruim, porque, né, se é um portátil, para que você vai apoiar numa mesa, né? Não faz muito sentido. Então, né, acabou sendo uma tentativa da Nintendo de baratear o custo do Game Watch, mas o Crystal Screen tinha muitas coisas aí que não caíram também no gosto da galera, né? A transparência era uma delas. Se você estivesse jogando, né, o dedo atrás, você ficava vendo seu dedo, né? Então, tinha que apoiar numa mesa. Outra maluquice total, né? O Rowan Rocker pro NES, que era
um jogo para você jogar, um controle para jogar de pé. Você subia nesse negócio aí e jogava os jogos com esse Roll and Rocker aí. Mas assim, foi também uma coisa que não deu certo, podia até ter uma boa intenção, mas não deu certo porque aguentava até 45 quilos. A pessoa subia no Roll and Rocker, mas né, se tivesse mais 45 quilos, quebrava. Então, tipo, era uma criança até uns 10 anos, talvez, 10, 12 anos, que podia jogar isso. Curiosamente, os jogos que existiam para o Roll and Rocker eram jogos adultos, né? Não tinha jogo para criança. Aí como é que você fazia? Bota o cachorro em cima ali, o gato, vê se pesa isso aí, e aí conseguia jogar. Então, um negócio que também não vingou muito, não. Tem uns youtubers, professor, que tem uns vídeos assim, fazendo um review desse acessório aí. É muito legal, quem puder depois dar uma procurada. É muito bizarro esse acessório, gente. Veja, rende boas risadas. É bem bizarro. É tipo Power Pad, né? Não sei se vai ter aí, mas é tipo Power Pad também. Esse também, esse próximo aí também. Nossa, já tô até rindo. A laser scope. Isso, assistam o AVGN. O pior é que, né, qualquer coisa que você falar dá certo, né? Então a molecada falava fuck, tem uns vídeos, né, de você falando qualquer coisa, né, você falava fuck, e aí virou tipo uma febre ao contrário, né? Os pais ficavam atordoados com o uso indevido da laser scope. Mas imagina que tem a expectativa e a realidade nisso aí, né? Porque a expectativa era você olhar ali, né, como o moleque da capa tá, né, todo feliz e vendo, né, uma batalha ali com helicópteros e tudo mais, e né, enxergando tudo direitinho. Aí a realidade é que você não conseguia ficar com os dois olhos abertos, né? Você tinha que ficar fechado, aquele estímulo visual vindo num olho só, você podendo falar qualquer coisa que o negócio funcionava. Então, né, foi uma tentativa de criar uma espécie de realidade aumentada, né? Mas não funcionou muito bem, não. Além de ser caro também. Também em 86, a Nintendo lançou o The Legend of Zelda, né? E aí consolidou, né, o Shigeru Miyamoto como o game designer oficial da Nintendo. E curiosamente, né, as entrevistas dele, ele falam, né, em algumas entrevistas ele fala, né, sobre né, a criação do The Legend of Zelda, mas ele diz que a inspiração veio do bosque onde ele morava quando era criança, que ele via, né, as plantas, o céu e as coisas que aconteciam, e ele imaginava, né, esse mundo como é o mundo do The Legend of Zelda, e aí foi a inspiração para as criações dele. Imagino que esse cara não comeu de cogumelo nesse bosque, né? O que, né, as criações, né, dele. Tinha bastante coisa para entreter esse bosque. Né? Ah, tinha. Sobre o Zelda rapidinho, professor, só fazendo um paralelo rapidão, foi legal você citar, porque o Velberan narrou, não vou falar que ele produziu, porque infelizmente está produzindo mais não. Ele narrou um vídeo, né, teve o roteiro e tal, falando sobre o Miyamoto, e aí eles entram bastante nessa parte do desenvolvimento do Zelda e outras coisas dele. Vou deixar o link no chat, aí se o professor quiser recuperar para dar uma olhada, e quem quiser ver também. Boa, valeu, deixa lá. Depois, de repente, até ponho para as próximas apresentações, até ponho para tocar esse vídeo aí. Mas legal, valeu. Em 87, o MSX... Deus. O MSX virou MSX2, né? Aí já era um computador bem mais evoluído, um sistema bem mais evoluído, que permitiu que surgissem designers como o Hideo Kojima, criando
narrativa também, né? Um pouco diferente, né? Com um pouco mais de gameplay mesmo do que eram os adventures gráficos. E aí, né, também com esses momentos intercalando cutscene com né, momentos de você pensar um pouco para poder agir. E aí criou a série Metal Gear, né, que desde ali virou uma febre, né, e virou uma franquia, né, do Metal Gear Solid, que durou o tempo que o Hideo Kojima quis, né? Depois ele resolveu fazer, né, está fazendo outras coisas. Né? Bom, 87 a Hudson Soft, junto com a NEC, apareceram anunciando um console chamado TurboGrafx. Né, e o TurboGrafx era um fake 16 bits, porque descobriram que, né, eles estavam vendendo como um console 16 bits. De fato, ele tinha uma qualidade até melhor do que os outros consoles, mas eram 2 processadores de 8 bits e não um de 16, né? E falaram, pô, assim não vale, né? Isso não quer dizer que vocês são um console de 16 bits, quer dizer que vocês são um malandro. Então, tanto o TurboGrafx quanto o PC Engine, o PC Engine na Europa e o TurboGrafx nos Estados Unidos, mas foram consoles que, né, eles queriam inaugurar a 4ª geração, mas, né, isso acabou não dando certo porque era uma farsa, né, dos bits. Mas isso também acendeu uma discussão, né, que começou a deixar evidente que existia uma guerra dos bits aí, né, de evoluir a tecnologia em função dos bits. E até em torno disso, né, a Atari juntou com a SNK e criou o Mirai, né, assim, né, isso foi uma tentativa de criar um Neo Geo um pouco mais barato, mas toda a tecnologia da SNK era inviável para épocas, né, e eles perceberam isso da pior forma, né, criaram o Mirai, mas ficou um pouquíssimo tempo no mercado, né, e depois eles acabaram cancelando o projeto, né, nem levaram adiante porque não tinha público para isso, né? Então, né, os consoles, né, que estavam vendendo, eles tinham que ter boa qualidade, mas tinham que equilibrar isso com o preço também, senão as pessoas migravam para o PC. Os brinquedos faziam a parte deles, né? Então, a Tomy, que era fabricante de brinquedo, fez um brinquedo com cara de videogame, que era o Munchman. Né, era um tabletop, né? Você apoia na mesa e né, enfiava a cabeça ali, o olho, né, no visor e ficava jogando como se fosse, mas não era, mas como se fosse uma realidade virtual. Acontece que, você imagina, se sua cabeça está ali e o controle está embaixo do queixo, como é que você joga isso, né? Você fica ali com a mão, né, meio que presa embaixo do queixo, muito estranho. Mas isso fez também a Nintendo desenvolver o tabletop, né, o formato tabletop portátil, com o maior apelo comercial deles, que era o Mario. E aí lançaram o Mario Cement Factory Tabletop, com bastante qualidade gráfica, mas também um portátil daqueles que tem um preço muito inviável, né? Mas a Nintendo tocava adiante, né? Eles lançavam, vendeu, não vendeu, e dane-se. Aí tem o Power Pad do NES, né? Que aí já era uma adaptação, né, de pad mais adequada, né? Que aí dava, né, um tapete mesmo, com material que aguentava mais peso, e isso aí vingou um pouco mais, né, para o NES do que o Roll and Rocket. Aí a Tectoy começou a fazer os brinquedos, né? Começou a criar um mercado de uns brinquedos tecnológicos, né? Os brinquedos caros e tecnológicos aqui no Brasil,
para consolidar uma marca relacionada com tecnologia e brinquedo. Então, em 88, eles lançaram a pistola Zillion aqui no Brasil, lançaram o Teddy Ruxpin, né, aquele ursinho que conversava com as crianças, né? Teddy Ruxpin, quer ser meu amigo? E aí ficava lá brincando com a molecada, né? Para a época, né? Era uma tecnologia avançada de brinquedo. E trouxeram também o Pense Bem da Tectoy, né? Isso num intervalinho meio curto de tempo. E o Pense Bem, que era um brinquedo, né? Meio brinquedo, meio jogo educativo, disfarçado de... Ele era bem disfarçado, né? Ele era um negócio disfarçado, assim, de computador. Era o meu sonho desse, era meu sonho, mano. Meus primos tinham e não deixavam eu jogar. Nunca tive também. Eu acho que eu era neta... Ô, mãe, quando eu ganhei o Pense Bem, eu tinha quantos anos? 88? Aí, eu era neta única, então, tipo, eu ganhava todos os presentes. Isso. Aí, ó, tá entregando a idade. Menino aí, tipo, eu ganhava todos os presentes sozinha, porque não tinha criança para dar. Aí é vantagem, né? Quando não tem irmão, tem uma vantagem nesses negócios, tem que dividir, né? Aí aparece aquele primo desgraçado que vem, destrói tudo, né? Eu senti uma mágoa aí, hein, professor? Pode crer. Eu senti um leve rancor. Comprar um Pense Bem pro muito rancor. Eu já tinha 2 irmãos para estragar minhas coisas, 2 irmãos menores para estragar minhas coisas. Havia primo para encher o saco lá e destruir tudo. Pô, sacanagem. Eu queria ganhar aquele ET, tinha um ET na época, era um robô do ET, sabe? Nossa, o ET era louco demais aquilo ali, hein? Aquilo ali todo era mundo tipo um animatronic. Era bem, tipo... Você é louco. É tipo o Mas tinha umas... Tipo aquele boneco do Fofão, né? Que é o Chuck, né? Disfarçado de... O Chuck disfarçado de Fofão. Como é que é? Fala de novo aí que eu não ouvi. Não tinha uma faca dentro. Nossa, pode crer, aquilo é... É verdade, é que não era uma faca. O negócio que prendia a cabeça dele parecia... É verdade, podem pesquisar. Um punhal dentro. Era tipo um punhal, parecia um punhal porque ele era pontiagudo. Eu nessa época, meu sonho de consumo era... que não é do demônio hoje em dia. O meu sonho de brinquedo era o set do desenho do Rambo. Rambo e os combatentes da liberdade. Nossa, tinha o carro, os bonecos. Aquilo era louco. Era meu sonho de consumo. Eu percebo que eu sou muito geração paia, porque meu sonho de consumo era uma pista do Hot Wheels. Olha, meu. Hot Wheels. Era meu também, viu? Se é a mesma pista que eu tô pensando. Depois de... Então, tinha umas pistas, Hot Wheels tinha umas pistas. Tinha o lava rápido do tubarão. Puta, pode crer. Essa era muito louca. Tinha água, né? O cal caía na água. Era um negócio doido demais. Imagina a sujeira, né? Que faz na casa, começa a ser os carros tudo sujo. Aí cai na água, sai da água, super. Isso dá um ruim com a família. Bom, aí depois de lançarem tudo isso, a própria Tectoy trouxe, né, em parceria com a Sega, trouxe o Master System, né? Propositalmente, né? Criaram uma relação, né, de colocar, né, brinquedos tecnológicos no mercado, e aí trouxeram o Master System, né, que era da Sega, mas veio por intermédio da Tectoy. E aí tinha uma coisa que era muito legal do Master System, que já começava a ter uns jogos que eram muito parecidos, né? Não eram exatamente os jogos de arcade, mas eram jogos parecidos com arcade, e, por outro lado, jogos parecidos com a Nintendo, né? Mas com uma pegada de gameplay um pouco diferente. Então, o Alex Kidd
The Miracle World é um desses jogos, né? Meio que é o Super Mario da Sega. E aí tinha Black Belt, que era um jogo de luta que, né, tinha no PC e que tinha uma versão mais bacana no arcade. O R-Type, que era uma adaptação, né, dos shoot'em ups que tinha já no arcade também. Então isso foi dando umas ideias, né, principalmente para os pais que não queriam as crianças dentro dos fliperamas, né? Até porque era né, eu não sei se alguém de vocês chegou aí nesses fliperamas de rua, de bairro. Cansei de tomar surra, professor. Cansei de tomar surra. Eu apanhei demais no fliperama também. Mano, o pessoal já falava, Douglas, vai no banheiro. Aí minha mãe vinha com chinelo, ela falava, eu sei embaixo. Tua mãe saía intimando seus amigos, Douglas? Saía, mano. Nossa, foi. Mas você saía. É que a gente vai entrar em Parão, você vai ficar. A gente vai ficar 5 dias falando disso. Vamos parar. Como é que é? Conta essa história aí de ir pra Liberdade aí. Eu conheci um fliperama. Eu tinha 9 anos. E aí eu e mais 2 amigas japonesas pra Liberdade. E era o começo do tráfico dos tigres asiáticos, né? Então tinham vários caras com tatuagem na Liberdade, no bairro da Liberdade. E 3 crianças iam para um lugar que chamava Neo Game, embaixo de um porão, um restaurante japonês, jogar. Era Capcom versus Marvel. Não era isso, não, porque era muito novo isso aí. Né? É Marvel vs. Capcom, era um jogo tipo 95. Eram 3 meninas, eu, a Ellen e a Tuila, mais um monte de menino. Fazendo competição nos porão da Liberdade nos fliperama, entendeu? Lá só tinha na Liberdade até uns 7, 8 anos atrás ainda tinha uns fliperamas, assim, tinha um bem grandão, bem do mal. Nessa época tinha bingo, tinha tudo, a porra toda. Mas sabe que eu acho cassino, que tem uma... Né? Tinha tudo. Mas sabe que eu acho que tem uma relação, assim, né, que... Uma relação da área de games ainda ter um ambiente tóxico, né, para as mulheres dentro do... Depois a gente pode até outro dia expandir essa discussão, porque ela é importante, mas é longa. Mas assim... É infindável. Tem de tudo. Mas eu acho assim, pelo que eu me lembro de fliperama, eu mesmo... que eu ia com amigos ou ia com meu irmão, mas a gente apanhava muito de uns marmanjos lá e tipo o dono do fliperama ali, do lugar, o cara que tomava conta do fliperama, era sempre uma pessoa que, era o tripa seca, né? Era tipo um tripa seca lá do Chaves, que o cara menos confiável, né, do bairro, de qualquer lugar, era o dono do fliperama. E aí podia fumar, podia usar droga, os caras queimavam, você estava jogando lá um pouco mais para frente, mas você jogava Street Fighter 2 lá, os caras queimavam com bituca de cigarro. Então, você imagina. Tinha muitas pessoas fazendo coisa errada em volta, assim, sabe? A gente nem percebia, porque a gente era criança, né? E eu lembro que eram só nós 3 de menina, e aí a Tuila era mais velha, que a gente pegava o busão com ela para Liberdade. E a gente dava altos paus nos moleques na competição, principalmente a Tuila, porque ela era, tipo, viciada no jogo de luta. Eu acho que não era Street Fighter, não sei se é Final Fantasy, não é de luta. Pode ser Final Fight, mas o Final Fight ele é de briga de rua. Eu acho que você deve estar falando de Pit Fighter, que é realista. Que o traço é realista. Pode ser, mas era tipo... Era na década de 90. Então ou é Street Fighter 2, ou é Mortal Kombat, ou é Pit Fighter. Não, acho que é Pit Fighter, porque não era nem Street Fighter, nem o Mortal Kombat. Eu sei que era a época do Cavaleiro do Zodíaco, assim. Eu lembro que a gente era viciado nisso aí. Pode ser The King of Fighters. Eu acho... Que chamava, como é que chama? Traços da Morte. Vocês lembram dessas fitas de cassete? Nossa, você tinha que era o Traços da Morte. Era do Gugu, né? Tinha tudo de errado nos anos 90.
Putz, né? Que época louca. Eu prometo que assim que acabar a quarentena, todos nós, o professor está convidado, vamos pro bar só falar dos anos 90. Nossa, hein? Vamos pro arcade, né? Acha um arcade. Vamos pro arcade. Acho, olha que eu acho. Vamos pro arcade, vamos falar vamos dos achar anos 90. Um arcade. Que tem a gente tem que abrir um bar, a gente tem que abrir um bar só com referências dos anos 90, com vários fliperamas. É isso que a gente tem que fazer. Na frente do gordinho da Fatec. Boa. Olha, tô dentro, hein? Isso aí ia dar dinheiro. Isso aí, a gente vai ficar rico, mano, sério. Mas acho que aí isso é uma das coisas que contribui para a área ainda ter resquícios desse lado tóxico, né? Porque era um ambiente hostil, querendo ou não, era um ambiente hostil. Você ia jogar no fliperama lá, tinha uma galera muito estranha usando droga, com arma, que você não podia fazer qualquer coisa que você estava apelando. Aí você era, né, os moleques os mais novos, né? Aí virava ganhava. Ganhava do mais velho, tipo, o cara vinha lá com a bituca de cigarro, queimava sua mão. Cansei de ter os moleques mais velhos lá queimando minha mão lá, porque ganhava dos caras do Street Fighter. Então, isso aí era, assim, é um ambiente tóxico, mas é diferente do que é hoje, é claro, mas você, se for levar em consideração que tinha muita gente jogando ali, e isso, né, foi sendo... Né, foi evoluindo, né? Assim, teve uma evolução positiva, mas acho que um pouco disso se carregou, né? Então ficou meio que ainda hoje, né, você aparece vendo mesmo no bar do bilhar tinha o fliperama, tá ligado? É o mesmo bar isso. Isso aí mudou um pouco só a hora que foi para dentro do shopping, né? Quando tinha Playland. A galera Nutella. Aí era uma nutelagem. Mas ficou seguro, né? Pelo menos, né? Aí era um ambiente mais seguro. Lógico. Enfim, né? Enfim, coisas depois para uma discussão mais abrangente, né? Para ver se chega em algum lugar. Mas imagina, acho difícil. Bom, logo em seguida, animal. A SEGA começou a quarta geração com o Genesis, né? Aliás, começou com o Mega Drive, né? No Japão, em 88. Em 89 o Genesis, né? E aí, né, nos Estados Unidos. E aí era o verdadeiro 16 bits. Né? Aí foi de fato um avanço entre uma geração e outra, né? Com né, a grande desculpa para o Mega Drive existir, né, principalmente aqui no Brasil, era que, de fato, todos os jogos que eram de arcade, e isso a SEGA fez muito bem, pegou um monte de jogo que já era, né, do arcade da própria SEGA e trouxeram esses jogos com uma qualidade muito próxima para o console. E aí, né, depois surgiu até o controle arcade, né, esse aí da imagem. Então, isso já era uma proposta um pouco diferente da Nintendo, né? Porque a Nintendo tinha uns jogos próprios ali que eram mais a fantasia, embora tivesse arcade também, mas o Mega Drive tinha essa pegada muito forte. Aí o Altered Beast, né? Já um pouco ampliado aí, que era a versão do arcade, que era um dos carros-chefes aí. O Phantom System da Gradiente já foi uma criação brasileira, né? Mas ele foi lançado, né, depois do Mega Drive, então já estava na quarta geração, só que ele é um console de terceira geração, né? Ele concorria com o Master System. Esse eu tenho ainda. Esse também é classicão. Tem um comentário muito bom sobre esse Phantom System. O primeiro videogame, isso aí. Bom, muito bom. Eu vou deixar o link aqui depois assista. É um documentário excelente sobre o Phantom System, a história do Phantom System. Que legal. E o controle, né? Se for ver, esse controle que eles fizeram é muito, muito parecido, né? Idêntico ao do Mega Drive. Propositalmente, né? A esperteza. E aí, finalmente, a Nintendo lança o Game Boy, que além do Super Mario Land, né? Que era um dos carros-chefes, mas tinha o Tetris, né? Que foi aquela briga para ter o Tetris, e aí deu super certo. Apesar de ser uma tela verde, mas a gente ainda estava acostumado com
a jogar, por exemplo, não no videogame, porque o videogame era colorido, mas o computador era um monitor de fósforo verde, né? Então se aceitava muito bem a tela verde, ali era familiar. E isso resolvia uma série de problemas do cristal líquido, né, mais tradicional ali, que era, né, só né, a tela de fundo e um personagenzinho, né, feito em cristal líquido, que dava um trabalho muito grande para fazer e não tinha tanta qualidade. A outra loucura, né, dessa geração, que foi a Power Glove para o NES, né, também foi lançada na 4ª geração, mas era um acessório do NES que ainda estava na 3ª geração. A Power Glove tinha essa intenção de criar movimentos, né, com a mão, mas eram movimentos muito limitados, né? Não tinha né, e nem tinha tanto jogo para Power Glove, eram pouquíssimos jogos, era difícil de fazer, difícil de achar funcionalidade para isso, então foi só um Living the Dream, né, da Nintendo para fazer um acessório maluco, né, parecer realidade virtual, mas isso sempre foi, né, a realidade virtual sempre caminhou muito junta com os videogames, até virar mesmo uma realidade, né, nos consoles e no PC. Isso levou bastante tempo, mas a indústria de games sempre tentou trazer isso para perto. 1990, a Sega, né, também criou o Master System 2, que era uma versão, né, mais em conta, né, do próprio Master System. Isso acabou barateando, né, não era tão caro quanto o Mega Drive, mas era mais acessível. Então tentaram manter o Master System ainda na 4ª geração. A Lucasfilm, do George Lucas, né, junto com a Electronic Arts, começaram a fazer alguns adventures gráficos com base, né, muita coisa ainda fundamentada em texto, mas já tinha uma cara mais gráfica para PC, com história, né, com roteiro, com narrativa. E aí o primeiro deles foi o The Secret of Monkey Island, que também né, ficou famoso justamente por ser um primeiro adventure gráfico, né, com mais detalhismo, né, com bastante roteiro dentro do PC. Atari, também em 1990, pegou os jogos que eram do arcade, né, tipo Double Dragon e Ninja Gaiden, e levou para um portátil que era o Lynx, que eles acharam que ia ter chance contra o Game Boy, mas, né, o que era ruim do Lynx era a ergonomia. Enquanto o Game Boy tudo funcionava muito bem, né, o controle a pegada era boa, o controle era muito bom. No Lynx era um negócio que parecia ter sido feito, sei lá, por uma pessoa com uns 4 anos de idade, né? Que os botões ali você não conseguia mexer nisso. Tô vendo essa aberração na foto. Não, total. Você imagina você tá apertando o botão ali, né, do lado direito em cima ou embaixo, depois você tem que subir, o dedão não alcança o negócio. Eu fico imaginando o engenheiro na hora de montar isso, cara. Na hora que ele apresentou no telão não, no cavalete, né, que naquela época, ele levantou a folha assim, ó, apresento para vocês o Atari Lynx. Esse design, como é que ninguém questionou isso? Não, é impressionante. E eu imaginava que o controle do Jaguar era o pior que a Atari podia ter feito. A Atari Ironicamente, a minha referência, isso daí tá aparecendo para mim o PSP, lembra? O que a Sony lançou muitos anos depois. Não, mas aí, o PS Vita também, que virou só um peso de papel. Console na horizontal, assim, teve o Lynx, depois teve o Game Gear. Assim, realmente console horizontal nessa época aí não funcionava muito bem. Na época do PSP, como já era o formato de 16:9 de TV, aí já combinava mais. Não querendo passar pano nem nada. Já combinava mais por conta até do formato da tela. Mas nessa época aí realmente não funcionava bem, não. Não, mas o Game Gear é maneiro. Eu sou clubista mesmo. Game Gear é da hora. Mas o Game Gear virou... anda bem, mas bebe, né? É um Opala V8. Anda bem, mas bebe.
O Game Gear virou uma febre depois de um tempo, né? Há pouco tempo atrás, até uns 5 anos atrás, o Game Gear virou uma febre que que era como se tivesse um emulador, né? Ele tinha essa, sei lá, ele tinha essa nostalgia, né? Lógico, você está jogando um game, né, dele mesmo, mas ele tinha uma nostalgia ali que a galera curtiu, né? O Game Gear, uns 5 anos atrás, voltou, né? Todo mundo querendo comprar Game Gear no Mercado Livre, supervalorizou, aí desapareceu tudo. Acho que, né, a galera comprou demais e acabou quebrando, né? o que existia ainda de Game Gear usado. RPG. E aí não é o início do RPG, né? O RPG com Dungeons and Dragons já é bem mais antigo do que isso, mas o RPG se consolidou, o RPG de mesa se consolidou no mundo todo no começo dos anos 90, né? Aqui no Brasil virou uma febre, junto com outras coisas, né? Que a galera ali, quem queria jogar videogame, mas não tinha o videogame, dava um jeito de expressar a criatividade de outras formas, né? Também, né? Até porque, né, tanto jogar quanto desenvolver era uma coisa impossível. Então, o RPG, tem muita gente da minha geração, eu inclusive, que joguei muito RPG e trouxe muita coisa disso para aquilo que eu crio até hoje. Mas, assim, tinha vários nichos, né? Tinha várias tribos, né? Então, tinha a tribo que começou em 1990 do RPG, tinha a tribo do paintball, né? Que era aí saía atirando, né? Nos lugares ali, né? Teve junto com isso tinha um movimento ali da pistola Zillion também, né? Mas isso já era isso aí já aproximava muito dos FPS, né? Dos jogos de tiro em primeira pessoa. E começou o cosplay, né? Aqui no Brasil, né? Um pouco mais típico. Aquele momento que eu conheci essas paradas. Diogo eu joguei muito RPG. Você fazia esse aqui, ó. O seu era. Não, eu já fiz cosplay de Seu Madruga. Há 15 anos e 20 quilos atrás. Então, eu faço roupa de cosplay aí, quem quiser. Meu, faz. Olha o cosplay dos Thundercats, meu. Sensacional. O Pantro está maravilhoso. Carreta Furacão. Total. Inspiração total para Carreta Furacão. Olha isso, velho. Esse Mega Man. Esse Mega Man. Humano, ele é um bicho muito criativo. Ou seja, né, tem espaço para todo mundo no cosplay. Fala, desculpa. Não, eu falei que eu tenho uma roupa do Mega Man que eu fiz. Não assim, né? Não usando o galão de água, né, na perna. Mas esse é o Mega Man X. É que esse é o Mega Man X. Vocês não estão ligados. Galão de água, ele é brasileiro. Me diz isso. Provavelmente. Olha o bigodinho de marreteiro dele aí, ó. Lógico que é brasileiro. E aí juntava, né? Aqui é claro, né? Um pouco depois, né? Não é da mesma época, né? O Street Fighter veio depois, mas aí continuou, né? O que mais existe é cosplay do Street Fighter, né? Aliás, hoje nem tanto, né? Mas teve um tempo que todos os personagens... Parece a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca. É muita sacanagem o Blanca representar o Brasil, mano. É muita sacanagem. Exatamente, né? O estereótipo, né? Tem piores, viu? A cabeça dos caras. Acredite em mim, tem piores. Não, eu não duvido que tenha piores, mas é sacanagem. Mas você sabe que a Capcom pediu desculpas, né? Por ter criado o Blanca desse jeito, né? Até isso rolou. Adoro. Tinha a loucura do Mad Dog McCree, que é um live action, né? Que aí já era a geração mais Nutella do fliperama, né? Aí
nos arcades de shopping que rolava o Mad Dog McCree, que é um live action, né? Pessoas mesmo, atores, que era um jogo de tiro, né? Com uma pistola. E aí, se executava a ação certa, tinha uma sequência, né? Da cena. Em 90, também a SNK lançou o Neo Geo. Aí tocou na ferida. É um amor incondicional. Se alguém falar mal aqui, eu juro que quando acabar a quarentena eu vou dar uma porrada lá presencial na FATEC. Lançou. É enorme. É porque aquilo é um cartucho que foi adaptado do cartucho do arcade. Mas é verdade. Tanto que o cartucho do arcade serve. Isso. Praticamente. Fechado. O que conta, né? Mesmo. Ele era muito próximo do arcade, né? O Neo Geo era bem próximo do arcade, mas o cartucho era um negócio bizarro. Era enorme mesmo. Não, e caríssimo. Os ports, professor, os ports do Neo Geo pro arcade, todos os ports foram 100%. Nenhum port do Neo Geo ficou assim, 90% igual do arcade. Não, é 100%. Não, era 100% igual. Era 100% porque a estrutura da placa é a mesma. Não, a única coisa que perdia é que o controle, né, apesar do controle do Neo Geo ser muito bom, ainda não era o controle do arcade, né? Ainda tinha era mais chato assim para jogar, né? E quebrava também. Esse controle aí não era dos mais duráveis. Nossa, o Diogo postou a foto do cosplay. Mano, achei no meu Facebook. Vou dar os meus também pra vocês verem. Uma roupa o momento de eu apreciar essa obra de arte. Que é isso? Você tá parecendo o Seu Madruga, né? O Seu Madruga mesmo, cara. Foi da hora você ver. Sensacional. Foi Anime Friends 2005. Eu acho que eu fui tipo o primeiro a fazer cosplay de Seu Madruga, assim, um dos primeiros. Ficou bom. Dava 2 passos, tirava umas 10 fotos. Foi da hora esse vídeo. Eu fiz um cosplay na Comic Con, acho que foi em 2016, eu acho. De Obi-Wan Kenobi. Da hora. Eu fui de Obi-Wan Kenobi e o meu filho foi de Anakin. Putz, que da hora. O Anakin. Se quiser, às vezes eu dou aula extra de efeito especial e cosplay lá na ETEC. Aí quando tiver eu falo para vocês. Me fala. Avisa aí. Sangue, de ferida, de corte, animatrônico. Me chama. Me chama. Bom, o Super Famicom, né, apareceu também aí nos anos 90. Tinha um problema, né, aí para a Nintendo, né? Eles já estavam se ligando que a geração exigia um pouco mais, né, do que eles podiam oferecer. Então, apesar deles trazerem títulos bons, né, o Mega Man X, Fatal Fury 2 e coisas de arcade também, mas aí já era uma geração que estava exigindo mudanças, né? Então, o Super NES também, né, a mesma coisa, só que é a versão americana. O Game Gear, que a gente falou, né, ele é ergonômico até, mas, né, ainda não dava muito certo competir com o Game Boy, apesar de ser colorido, apesar de ter bons jogos, mas o Game Boy tinha muito jogo também, então, e era mais acessível, então a Sega não ganhou a briga, apesar de ter criado um portátil bom. Tinha umas loucuras aí, né, controle de movimento, né, o Sega Activator, em 91, né, Nossa, eu lembro dos comerciais disso daí. Não é? Isso aí era uma loucura, meu. Era uma tentativa de fazer um controle de movimento. O AVGN cobriu esse? Eu não lembro. Fernando, eu sei que o Velberan fez vídeo. Isso. Ele deu uma nota, Qualquer dia, mano, vou doar um pra ele fazer. Esse Activator aí é um negócio que ele era até, a ideia era bacana, né? Mas era difícil ainda de produzir coisas pro Activator, então não tinha muita coisa. E tem muito também da SEGA querer demais, né? Porque eles anunciaram o
o Activator para ser, como é que fala? Para ser um controle para você jogar o Eternal Champions. Eles colocavam no comercial para jogar o Eternal Champions, que é um jogo de luta. Sim. Imagina, né? Qualquer movimento que você fazia, né, num dos lados ali do hexágono, você cortava, né, o sinal, e era justamente isso que fazia o movimento acontecer, né? Cortava o sinal e executava o movimento. E o Eternal Champions é um absurdo também, né? Os comandos dele eram uma bosta. Então imagina você fazendo aquilo. Cagaram. Bom, 91 também, a Fujitsu estragou, né, né? Na verdade, não é que estragou, né? Mas eles apresentaram uma novidade que direcionou tudo, né? Como todo mundo estava buscando alternativa para qualidade, o FM Town Smart foi o primeiro que apareceu com drive de CD. E aí falaram assim, que legal, a drive de CD é o futuro. Então, só que o Fujitsu custava absurdamente caro, né? Foi um negócio que também não foi para frente pelo preço, mas deu umas ideias, né? A NEC fez o PC Engine Duo, que dava para ser cartucho e CD, mas não tinha muito jogo. A Nintendo tentou fazer uma parceria com a Sony, né? E aí chegaram a criar um Super NES PlayStation, só que a Sony queria vender, né, a qualidade, enquanto a Nintendo queria vender a diversão. E aí começaram a divergir, né, porque ficava caro fazer um aparelho desse. A Sony queria vender muito caro, a Nintendo queria atender o público, e aí cancelaram o Super NES PlayStation, mas é claro que isso aí vai aparecer de novo no futuro, só com o PlayStation, né? Professor, desculpa interromper, mas rapidinho. Esse Sony PlayStation da Nintendo é considerado o console mais raro de toda a história dos games. Por quê? Porque ele não chegou a ser produzido em série, mas soltaram uns protótipos, coisa de 20, 30, assim, é pouca, uma tiragem minúscula, mas é só protótipo para desenvolvedor. Aí, quando as duas romperam a parceria, eles falaram, devolve aí, gente, os protótipos que não vai rolar o console. Mas alguns desenvolvedores não devolveram. E aí existe... Ficou sobrou o cara queria vender, ele tentou vender no eBay por 40 milhões. Ele fez um leilão que ele pretendia arrecadar 40 milhões, mas deu bem menos do que isso, né? Se eu não me engano, foi mas fizeram alguns vídeos, né? Mas fizeram alguns vídeos. Tem vídeo. E aí, essa é essa é a melhor parte da história. Aí um hacker, através da engenharia reversa, conseguiu pegar assim, os códigos para programar para esse console aí, e aí ele conseguiu fazer um emulador. E hoje, assim, quem quiser jogar o único jogo que existe, que é um demo, que é uma demo de vários joguinhos, consegue através desse hacker, graças a esse hacker aí. Bem legal. Loucura. O pessoal faz umas doideiras, né? Mas isso é legal. Isso é a história, né? A Nintendo fez parceria com a Philips também. A Philips, né, também fabricava, né, audiovisual, né, equipamentos para audiovisual. Também não deu certo com a Philips, né, fazer o Super NES CD-ROM. A Philips, em 91, lançou esse CDI, né, que é uma estação de entretenimento, mas não era muita coisa no equipamento só, não deu muito certo. A Atari quis lançar o Panther, né, ficou no protótipo, porque aí ela já estava atrasada, né, quando eles se deram conta do tempo que tinha levado, já estava atrasado na geração. Desse Sega Time Traveler, eu preciso me lembrar, na aula que vem eu vou mostrar para vocês um vídeo disso aqui, mas foi uma tentativa da Sega de fazer um arcade que era holográfico, né? Então o Time Traveler era isso, tinha nos fliperamas de shopping também. Parece uma máquina de tomografia. Parece, não é uma máquina de lavar. Eita, começou. Eita, Começou. Galera, eu não vou terminar aqui, falta pouquinho, mas desculpa, me lembre. A culpa é nossa, professor. A culpa é não, nossa. você imagina a aula que vem que a gente vai falar, então, do Street Fighter 2. Não, eu vou me segurar, prometo, pessoal. E do Mortal Kombat.
Vai falar justo de Sonic e Street Fighter aí. Eu não vou. Não, eu seguro o Diogo, galera. Eu seguro o Diogo. Ah, e quem segura você, Douglas? Aí, porrada. Bom, galera, vocês me lembram só, por favor, a aula que vem aí, que a gente parou no Street Fighter 2, beleza? Ah, eu não vou esquecer, não. Eu vou... Eles estão magoados, eles não vão esquecer. Pode crer. Galera, diga um X aí que eu vou baixar a lista de presença. Então, quer dizer, a aula que vem a gente vai falar de mercado, né? Então vai ficar para outra. A de história. Mas eu não vou esquecer do mesmo jeito. Só lembrar, essa semana eu tenho uma reunião, né? Eu tinha falado com vocês sobre Smaug, mas ficou marcado uma reunião com o Beto essa semana. Então, semana que vem eu trago as novidades de Smaug para vocês, beleza? Beleza. Galera, vamos encerrando por aqui, então, para vocês não terem que ir para a correria para a próxima aula aí, mas aula que vem a gente está de volta aí semana que vem, com muitas loucuras e muitas armações, né? Como diz na sessão da tarde. É isso aí. Altas armações. Turminha do barulho. A turminha do barulho, bem lembrado. Sessão da tarde, né? Isso aí. Galera, valeu então. Boa semana aí para vocês. E semana que vem tem mais. Valeu, professor. Valeu. Tchau, tchau.